Fala, meu chefe, é o seguinte, a gente vai continuando aqui com biologia, tá bom? Só lembrando que a gente está falando sobre os poríferos, tá bom? Vamos apresentar alguns exercícios aí, exercícios básicos aí. E o primeiro é esse aí. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. A água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo e sai pelo pão. Então ele quer saber aqui o que? Ele quer saber o trajeto da água, só por onde ela entra no animal e por onde ela sai. A gente sabe que ela entra pelos poros, ele já citou aí, e ela sai por uma espécie de boca, né? Uma cavidade que fica na parte superior das esponjas aí. Como é o nome dessa cavidade aí? É o ósculo, tá, meu chefe? Seria o ósculo. Então pronto, o nosso primeiro exercício aqui está resolvido. Seria o ósculo. E você está vendo o desenho aí do lado, ó, o nosso desenhinho aí, para a gente ver o trajeto da água nesses animais aí. Só lembrando, coanócitos são células que fazem a digestão intracelular. Os porócitos, eles formam os poros do animal, né? São células que formam os poros. O pinacócito são células que formam a pinacoderme, que seria o revestimento externo do animal, tá bom? Então a nossa resposta certa é o seguinte, é o ósculo. Então a água ela entra pelos poros e sai pelo ósculo, tá bom, meu chefe? Nosso primeiro exercício aqui pegando leve. Se tu quiser aí, ó, dá o print aí, que dá o print aí. Agora vem comigo pro nosso segundo exercício, tá bom? Bora, pai, resolver aí a nossa segunda questão de biologia, tá? Bora ver. É o seguinte, nos poríferos o mesênquima é uma massa gelatinosa onde estão imersos elementos de sustentação. E a gente já viu isso, né, pai? E os, pontinho, né? São células de formato irregular que se movimentam por pseudópodos. Dentre outras funções, essas células participam na formação do esqueleto através dos pontinho e na distribuição dos nutrientes obtidos na digestão executada pelos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Tu ia saber resolver essa questão aí, pai? Fala a verdade. Então bora resolver. Diz o seguinte, né? Que nos poríferos, o mesênquima é uma massa gelatinosa onde estão imersos elementos de sustentação. E os são células de formato irregular que se movimentam por pseudópodos. São os amebócitos. Então tu já olha aqui, ó, nas nossas alternativas aqui, tu tem a alternativa B e tu tem a alternativa C que tem amebócitos, né? Dentre outras funções, essas células, no caso os amebócitos, né, participam na formação do esqueleto através dos... então quer dizer que os amebócitos produzem alguma coisa, né, que fazem parte da formação do esqueleto. Então o que é que eles produzem? Eles produzem as espículas, lembra, pai, das espículas? Então os amebócitos produzem as espículas que fazem parte da formação dos esqueletos, ok? E na distribuição, então, os amebócitos são responsáveis pela distribuição dos nutrientes obtidos na digestão executada pelos... então ele já está dizendo aqui que existe uma estrutura, existe uma célula que é responsável pela digestão intracelular. E quem são essas células responsáveis pela digestão intracelular? São os coanócitos, tá ok? Coanócitos. Então a nossa resposta seria a letra C, né? E aí, só recapitulando aí, né? Os amebócitos, está dizendo lá que são células de formato irregular, que se movimentam por pseudópodos, formam as espículas, que são responsáveis em formar o esqueleto do animal, né? E recebem, né? Quem que recebe os amebócitos recebe os nutrientes que vem de quem? Vem dos coanócitos, porque são os coanócitos que são responsáveis de fazer a digestão intracelular, tá, pai? Então a gente resolveu a segunda questão, né? Se quiser bater um print aí, pai, pode bater aí no nosso trabalho aí, tá bom? E agora vem que a gente vai resolver a nossa terceira questão. Vem comigo. Bom, exercício 3, tá, meu chefe? Sobre poríferos aí. Ele fala o seguinte: marque a alternativa correta. As esponjas asconoides são aquelas que possuem maior superfície de contato com a água? Essa é a letra A. Bora para a letra B. As esponjas se alimentam de pequenos animais.
Letra C. Espículas são as estruturas de resistência das esponjas. Letra D. A movimentação dos flagelos dos coanócitos estabelece o fluxo de líquido dentro do animal. E meu chefe, fala a verdade, tu ia acertar essa questão aí? Tu ia acertar essa questão? Né? Eu vou te dar 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, 10. Acabou o teu tempo. Vamos lá, vamos resolver aqui. Bora resolver. É o seguinte. Bora para A primeiro. As esponjas asconoides são aquelas que possuem maior superfície de contato com a água. A gente estudou os tipos de esponja aqui, né, meu chefe? A gente viu o tipo asconoide, ciconoide e leuconoide. E a gente aprendeu que a esponja do tipo leuconoide é a mais complexa. É aquela que já possui canais, né, e câmaras vibráteis. Essas câmaras vibráteis é como se fossem dobras ali, né, meu chefe? Dentro delas ficam vários coanócitos ali, ou seja, a água passa mais tempo dentro dela. Ela tem uma maior superfície de contato com a água. Vamos dizer que ela seria a esponja, né, a mais desenvolvida. E a mais simples que existe é a asconoide. Né? Então, a asconoide não é aquela que possui maior superfície de contato com a água. Então, a nossa primeira questão, a letra A, né? A nossa A está fora. Tá bom? Agora a gente vem para B, bora para B. A B fala o seguinte. As esponjas se alimentam de pequenos animais. Tu já ia marcar essa, eu tenho certeza, meu chefe. Tu ia marcar essa daí. As esponjas, elas não se alimentam de pequenos animais, tá, meu chefe? Não, não se alimentam, não. A gente falou de partículas orgânicas, tá? Alguns falam de partículas alimentares. Mas quando eu falo de partículas orgânicas, eu quero dizer que são micropartículas, partículas muito pequenas, né? Protozoários e algas unicelulares. Protozoários que também são unicelulares, são, vamos dizer assim, partículas muito pequenas. Tá bom, meu chefe? Então, elas não se alimentam de pequenos animais, e sim de partículas alimentares ou partículas orgânicas. Então, a nossa letra B aqui, ó, a nossa letra B também está o quê? Está fora. Tá bom? Bora para C. Aí tu vai dizer, moleque, é a C. Agora é a C. Espículas são as estruturas de resistência das esponjas. Tu ia marcar essa aí, meu chefe? Olha, as espículas não são as estruturas de resistência das esponjas. As espículas, elas formam o esqueleto da esponja, tá? A sustentação das esponjas, mas elas não são as estruturas, como está dizendo aqui, de resistência. E quem são essas estruturas de resistências aí, né? Não seriam as espículas. Seria a gêmula. Lembra quando a gente estudou lá a reprodução das esponjas? E na reprodução assexuada a gente falou da gemulação. Então, a gêmula é que seria a estrutura de resistência das esponjas, né? Aí a gente até falou que quando as condições se tornam desfavoráveis, né? O animal forma a gêmula, que é uma estrutura que vai ali ficar guardadinha. Quando a situação, o ambiente volta a se tornar favorável, essa gêmula, né? Ela dá origem a uma nova esponja. A gente falou isso daí. Então, as estruturas de resistência das esponjas são as gêmulas e não as espículas. Então, essa daqui também está fora, ó. E a gente vai agora para a letra D, né? Só pode ser a D, né? A movimentação dos flagelos dos coanócitos estabelece o fluxo de líquido dentro do animal, é isso. Aquele balançar dos flagelos ali é que forma o quê? Forma esse fluxo de água. A água penetra, né? E com aquele balançar dos flagelos ali, ela vai, penetra no animal e ela sai pelo ósculo. É assim. Então, realmente, os flagelos dos coanócitos, eles estabelecem o fluxo de líquido dentro do animal, ok? Então, a nossa alternativa certa seria a alternativa D de dado. Tá bom, meu chefe? Tá? E não te esquece, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações. Vem comigo que a gente vai resolver mais uma questão aí. Vem comigo aí. Bora lá, bora, meu chefe. Ó, mais um exercício aqui de biologia aí. Descansar a garganta, tomar um cafezinho aqui de novo. Dá uma relaxada, a garganta cansa, né? A gente falar e tal. É o seguinte, o nosso quarto exercício, ele fala o seguinte. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. Em um dos tipos de reprodução assexuada, a nossa reprodução é assexuada, né? Vou até colocar aqui, reprodução assexuada.
assexuada. E a gente sabe que essa reprodução do tipo assexuada, ela se dá de 3 formas. Uma delas aqui, ó, seria o brotamento. Brotamento, a gente já explicou para ti, né? Que forma-se um broto no brotamento. E esse broto, se ele ficar preso ao animal, né, ao porífero, ele dá origem ao que a gente chama de colônia. Se ele se quebrar, se ele se desprender, ele vai dar origem a um outro ser vivo, a uma outra esponja, seria o brotamento, né? A gente tem também aqui a gemulação, vou colocar aqui gemulação. E o que seria a gemulação? A gemulação seria uma estrutura de resistência, né? Quando as condições se tornam desfavoráveis, lá a gente já falou sobre isso aí. O animal ele produz uma gêmula, que é uma estrutura de resistência, e quando a situação se torna favorável, ele vai dar origem a uma nova esponja, né? Seria a gemulação. E nós temos também aqui, né, a regeneração, no caso, né? Regeneração ou fragmentação. Regeneração ou fragmentação, que é quando, um exemplo, um outro ser vivo, né? Um peixe, um outro animal bate nessa esponja, essa esponja se quebra em vários pedaços, e cada pedacinho desse vai dar origem a uma nova esponja, seria a regeneração. Só que a nossa resposta correta seria o que? Seria o brotamento, tá? Seria o brotamento. Por quê? Porque o brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, é que forma uma expansão que dará origem a outra esponja. Se desprender, vai dar origem a uma nova esponja. Se não se desprender, vai originar algo que a gente chama de colônias, né? Ok? E, meu chefe, por que não pode ser esse desenvolvimento direto e indireto? E o que é isso aí? A gente sabe que a questão do desenvolvimento direto e indireto, ele tem a ver com o quê? Com a presença ou não de quê? De larvas. Presença ou não de larvas. E tá aí a fotozinha da nossa larva, e relembrando que esses animais têm desenvolvimento indireto porque existe a presença dessa larva chamada anfiblástula aí, ok? Então a gente termina por aqui. O nosso próximo vídeo vai ser de matemática, ok? E te pedindo, né? Te inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações e vem comigo até o próximo vídeo.